quero fazer justiça, pessoal do som aqui da igreja, eu deveria ter chegado mais cedo para testar o som. Então a culpa não é de vocês, viu? Próxima vez eu tenho que chegar mais cedo, antes de começar o culto, e testar o som. Porque fica no ar assim, o pastor está reclamando. Não é. Põe-te em pé e falarei contigo. Esse texto não está falando de uma posição física, mas posição espiritual. Porque mesmo numa horizontal eu posso orar. Ou até plantando bananeira eu posso orar. Como é que Jonas orava no ventre do peixe? Quando ele fazia as cambalhotas. Hora de cabeça para cima, hora de ponta cabeça. Então esse texto não está chamando a atenção para uma posição física, mas para uma posição espiritual. Porque quando eu me levanto, é uma atitude. Imaginem que eu estou assentado. Aqui eu apenas descanso, mas quando eu me ponho em pé, significa que alguma coisa vai acontecer. Eu vou caminhar, eu vou marchar, eu vou sair do lugar. Então o tema é esse: põe-te em pé e falarei contigo. Isso, adiantando a mensagem, quer dizer que Deus não tem propósito de falar com ninguém caído. Nós precisamos nos levantar para que possamos ouvir Deus. E o texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, de 6 a 10. Você que está em casa agora vai ter a oportunidade de aí na sua tela poder participar do texto sagrado, que diz: ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, verso 6, e chegando perto de Damasco, Damasco ficava na Síria, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Não é a luz da terra, é luz do céu. Verso 7. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? Olha, guarde essa palavra: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram. Muito, se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que me falava. Olha para cá, nem sempre quando Deus fala com você, outras pessoas ouvem. É porque Deus quer falar só com você. Verso 10, então disse eu: Senhor, que farei? Sabe o que é isso? Dependência. Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Tudo o que te é ordenado a fazer. Quantos têm necessidade de oração? Pai amado, Pai querido, Rei dos Reis, Senhor da glória, em um nome santo, em um nome precioso de Jesus Cristo, fala-nos, Senhor, não porque temos mérito nenhum, mas pelo teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Fale aos nossos corações. Te peço agora, Senhor, que tu venhas pensar a minha alma, o meu coração. Passa uma esponja, Senhor. Passa uma esponja no meu coração, Senhor. Passa uma esponja nos nossos corações, Senhor. Fale, Senhor, conosco. Se te agradas nos exortar, exorta-nos. Se queres edificar-nos, edifica-nos. Mas se queres consolar-nos, consola-nos, Senhor. Para a glória e louvor do teu santo nome.
Nós te pedimos e agradecidos oramos, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto nesta noite fala de uma grande experiência que Paulo teve com Jesus de Nazaré, no caminho que ia para Damasco, para perseguir os crentes. Paulo teve um encontro com a verdadeira autoridade. Imagine aos irmãos, nesta noite, que Paulo, ele era um homem livre. Ele era de Tarso, na Cilícia, e ali, ao nascer ali, ele tinha dupla cidadania, porque aquele local pertencia a Roma, mesmo estando em Israel. Então, ao nascer ali em Tarso, na Cilícia, ele já nascia com dupla cidadania romana e também a cidadania israelita, ou judaica. Então, ele não era escravo. Então, ele tinha certeza absoluta disso. E quando ele foi condenado, ele apela para Roma, ele apela para o imperador. E como ele tinha esse direito, foi-lhe concedido que ele fosse até Roma para apelar a César sobre o seu problema de prisão. Mas acontece que antes disso acontecer, ele fazia parte do Sinédrio, que era uma posição política religiosa, e ele era um homem muito correto, ele era fariseu, e os fariseus eram assim corretíssimos. E ele pediu carta para poder atravessar a fronteira de Israel para Damasco. E o que ele tinha para fazer lá não era nada bom. Ele foi lá para perseguir os cristãos que estavam lá. E quando ele foi no lombo de animal, ele escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica atônito e diz não entender quem falava com ele. Número 1, ele não era servo. Paulo não era servo, ou seja, ele não tinha um dono, ele não tinha um amo. E ele tinha certeza absoluta que não era César que falava com ele. Ele tinha certeza disso. Então, quando ele diz Senhor, ele não está se dirigindo ao seu amo, não está se dirigindo ao seu dono. Naquele momento, ele reconhece o que é autoridade de verdade que estava sobre ele. Quem és tu, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque quem persegue o povo de Deus, persegue a Jesus. E eu tenho um entendimento aqui, que a partir daquele momento, Saulo estava conhecendo o verdadeiro Senhor da sua vida. Nesse encontro, ele encontra com autoridade de verdade. E quando ele se refere a Jesus como Senhor, ele sabia que não era o imperador, como falei ainda há pouco. E eu quero falar sobre algumas coisas que Deus exige para aquele que quer servi-lo, aquele que se põe como servo. Algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus quer que tenhamos dependência dele, mas não é uma dependência qualquer, é dependência absoluta, porque o Deus que nós servimos é altamente excludente. Ele é e exclui todos os outros. Então, quando Deus requer de nós uma dependência, ele fala isso no sentido absoluto. Quando eu tomo Atos, no capítulo 20, verso 10, diz: então disse eu, Senhor, que farei? Isso é dependência. Sabe, não vou andar segundo o meu querer, mas segundo o teu querer. Então eu pergunto: quem és tu, Senhor? E que farei? E Paulo, aquele homem altivo, era um homem que saía para prender as pessoas, e foi colocado na mente, na cabeça de Paulo, que os cristãos eram pessoas subversivas à lei,
subversivos, pessoas que trabalhavam contra o governo romano, e ele precisava defender esse governo, até porque também era romano. Agora, querido, ele entende que ser dependente de Deus não é fraqueza, pelo contrário, é fortaleza, porque como servo nós somos dependentes. Não há servo independente, o servo precisa ser dependente de Deus. Hoje uma pessoa me disse, eu não concordo com os teus pensamentos. E um jovem, e eu disse, um dia você vai amadurecer e você vai entender, nada como o tempo para falar. Eu com 72 anos, um pirralho, diz para mim que não concorda com a minha forma de pensar. Ninguém é obrigado a conformar com a minha forma de pensar. Mas eu creio que aos 72 anos, eu preciso ter, pelo menos, alguém precisa me respeitar. A não ser quando eu faltar com respeito. Enquanto eu não faltar, eu quero que me respeite. Na antiguidade, o valor do servo dependia muito de quem era o seu dono, quem é que comprou ele. Então, o caráter do dono. Qual é o caráter do nosso dono, irmãos? Pense bem. Fale comigo, meu dono é Jesus. Então é um caráter excepcional. Mas também dependia da riqueza do dono. O nosso dono é o dono do ouro e da prata, então ele é rico. Se eu dependo da riqueza do meu dono, então eu sou uma pessoa mais que abençoada. Ou seja, ele dependia da projeção do seu dono. Irmãos, uma vez os Beatles chegaram a dizer que eram mais populares do que Jesus. E Jesus continua aqui presente, os Beatles estão comendo capim pela raiz. Por quê? O dono do navio disse, nem Deus afunda esse navio. E o navio está lá há mais de 100 anos no fundo do mar. Então, o dono é que é importante. O valor do servo está na dependência do dono, da credibilidade do dono. Será que o Deus a quem nós servimos não é um Deus de grande credibilidade? Se é de grande credibilidade, nós também devemos ter credibilidade. Também, irmãos, o servo vai depender muito também da grandeza do seu dono. Nós servimos a um grande Deus, a um magnífico Deus, a um Deus majestoso, aleluia. E o nosso valor depende do valor do nosso dono. Agora, irmãos, tem crente que ele vive por aí, e é um crente esquisito, sabe? Eu anotei umas coisinhas aqui, só para mim não esquecer. Com 72 anos a gente esquece. O tempo passa e a gente esquece. Tem crente que ele perde o brilho. Sabe qual é o crente que perde o brilho? É um crente prata. Eu há muito tempo não uso mais anel de prata, mas já usei muito. E se depender de usar, vou usar novamente. E o anel de prata, ele oxida com o tempo. Ele perde o brilho. Aí como é que se faz? A gente pega creme dental, que é abrasivo, coloca na palma da mão e passa o anel de prata. Passa. Ou caol, que a gente passava. Eu, como fui da escola de cavalaria, eu tinha umas esporas no meu coturno, aí eu dava polimento àquelas esporas. Também na fivela, com caol, dava brilho na fivela. Então, crente prata, ele para de vir à igreja, ele perde o brilho, perde a alegria. É como aquele homem que foi visitar um crente prata no inverno lá na Europa, e ele está conversando com um crente que há 3 meses não tomava ceia, não vinha na igreja. E aquele pastor viu a lareira. O pastor pegou um pegador de brasa, pegou uma brasa
E o dono da casa ficou olhando para ele. Ele pegou aquela brasa, colocou na soleira assim de pedra, e aquela brasa começou a perder o brilho e apagou. Aí o pastor perguntou a ele: você entendeu isso aí? Você está exatamente assim. Você saiu do meio do braseiro. Quando a brasa sai no meio do braseiro, ele tem a tendência de esfriar, de perder o brilho, de perder o aquecimento e de ficar frio. Irmãos, o crente em casa, ele da casa ele já vai para o mundo, é fácil. Eu não estou falando às pessoas do grau de risco, que está em casa, que tem o meu respeito, a minha consideração. Eu estou falando daquele crente em casa, automaticamente é o crente em casa. Ele é um crente de prata, aí o pastor vai lá, pega aquela prata, passa caol e passa uma escova, aí ele começa a brilhar, ele começa vendo, e vem, e vem, e vem, já não vem mais. Aí tem que voltar lá novamente, dar mais polimento na prata. Sabe por quê? Porque a prata perde o brilho. Agora tem, graças a Deus, o crente ouro. Vamos supor que você tenha em casa um vaso de ouro. Aí aquele vaso leva um tombo e ele amassa. E você pode até dar umas pisadas, pisa no vaso de ouro, pisa no vaso de ouro, pisa bastante. Depois dele todo pisado, ele continua ouro e continua com todo o valor, porque não é o modelo que dá o valor, mas é o invólucro, é exatamente o conteúdo daquele vaso é ouro, e o vaso de ouro não perde o brilho. Irmãos, nós precisamos ser crente não prata, mas crente de ouro, que não perde o brilho. Tem também outro crente interessante, o crente, Davi, crente carrinho de mão. Alguém já viu um carrinho de mão andar sozinho? Olha, o carrinho de mão, irmãos, precisa de alguém para pegar, para fazer ele andar. Vamos lá na igreja, olha, Deus está abençoando, vamos lá. Aí sai empurrando o carrinho de mão, sai empurrando. Agora, o carrinho de mão, se não tiver alguém para empurrar, ele não anda. E tem crente assim, crente carrinho de mão, só vai arrastado, só vai empurrado, só vai rebocado, ele não tem motor. Agora, se você deixar um carrinho de mão rolar de morro abaixo, ele vai rolar até acabar nessa. Quando ele terminar, ele vai ficar de rodinha para cima, vai ficar lá jogado. Sabe por quê? Ele precisa de alguém para empurrar. Será que tem crente carrinho de mão aqui? E tem também um crente camelo. O camelo, ele pode ficar até 20 dias sem beber água. Aí você dá água para ele, ele bebe, aí passa o primeiro dia sem água, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, 6 dias sem água. Tem crente que é assim, é camelo, e só bebe uma vez por mês, ou uma vez por semana. Aquele crente que vem uma vez por semana na igreja, não vem em cultos de doutrina, não vem em culto de oração, não vem em ensaio, não vem em escola dominical. Ele é camelo. Basta ele vir uma vez, beber um pouquinho, tá bom. Só um pouquinho. É como se dissesse: Senhor, me dá 3 gotinhas do teu Espírito, tá bom. Se tu colocar mais de 3, eu vou falar em línguas. Se colocar mais de 3, eu vou ter vontade de fazer a tua obra. Senhor, se tu colocar mais de 3 gotinhas, eu vou pular, eu vou fazer a tua obra. Então é um crente camelo. Agora, tem um crente ovelha. Ovelha não dorme com fome. A ovelha tem que comer no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e volta a comer no domingo, porque ovelha não dorme com fome. Quem pode dizer amém? Glória a Deus ou não? Agora, irmãos, para ser um grande servo, precisamos servir a um grande Senhor.
E quando servimos a um grande Senhor, ficamos totalmente dependentes dele. Eu não sei, está de máscara ali, mas estou vendo ali, me parece que é o pastor Ronaldo Nunes, é isso? Ronaldo, você está com alguém aí? Está sozinho? Hein? Ronaldo, aqui é teu lugar aqui, ó. Viu? Não que aí não seja honrado, né? É todo lugar honroso aqui, mas tem um lugar dos pastores ali. Foi o caso de Paulo no caminho de Damasco. Em Atos 9, verso 8, diz: Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Um homem altivo, que agora cai, seus olhos ficam escamados, cheios de escama, ele não enxerga mais. E agora uma pessoa teve que estender a mão para Saulo, para que ele ficasse em pé. Ele levado lá para a rua direita, e lá Deus manda um servo chamado Ananias, que eu já estudei sobre esse Ananias, eu nunca entendi se ele chegou a ser pastor na vida dele, ou se chegou a ser diácono. Era um ilustre desconhecido. E Saulo jamais ia atender aquele ilustre desconhecido. Mas quando nós temos um encontro com a autoridade de verdade, nós passamos a reconhecer o que é autoridade. E ele então se entrega totalmente nas mãos daquele desconhecido. Porque o verdadeiro servo já não enxerga mais com seus próprios olhos. Os nossos olhos são importantes. Eu já estou com um pouco de cataratas. Então, à noite, eu já tenho um pouco de dificuldade. Para dirigir, eu não tenho dificuldade, mas letras miudinhas, eu já tenho dificuldade à noite. Mas os olhos de Deus é que devem comandar os nossos olhos. Os nossos olhos nos olhos de Deus. Em segundo lugar, aqui para ficar mais pedagógico, o servo precisa tomar a decisão de obedecer. Deus não vai te pegar pela gravata. Então nós é que vamos falar: eis-me aqui, Senhor. Em Atos 22, 10, na parte B, diz assim: levanta-te. É uma ordem que Deus está dando: levanta-te. Ou seja, não fique abatido. Não fique prostrado. Tem gente que se entrega à prostração. Não fique acomodado. Tem crente acomodado. Não fique caído. Por isso que ele diz: põe-te de pé e falarei contigo. Porque Deus não fala com caído. Não se conforme. Irmãos, conformar é tomar forma. Não se entrega à derrota, ao fracasso. A decisão de levantar significa tomar posição. Quando você se levanta, toma uma atitude. Posicionar-se em favor do reino de Deus. Colocar-se em pé. Prosseguir no caminho, em movimento, em marcha. Quando eu vou para Miqueias, no capítulo 2, verso 10, gostaria que você lesse junto comigo, você que está em casa. Aí vai aparecer na tua telinha aí agora o texto que está sendo colocado de Miqueias, capítulo 2, verso 10, que diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Deus está falando com aquele povo que estava cativo, que estava amargurado, que estava amarrotado de tanta pancada no cativeiro. E o Senhor diz para aquele povo, pelos lábios de Miqueias, o profeta:
Não é aqui o lugar de descanso. Eu quero que você se levante, vá em frente, ou seja, prontidão. Deus quer encontrar-nos com prontidão, com desprendimento. Nós precisamos ter desprendimento na obra, abnegação na obra, renúncia. Irmãos, eu sou uma pessoa que Deus está trabalhando em mim, porque às vezes eu fico magoado, eu não tenho mérito de ficar magoado, eu não tenho mérito para isso. Eu estava olhando aqui, ainda há pouquinho, para a minha intérprete de Libras, e me lembrei do pai dela, que tocava aqui na nossa orquestra. E aí hoje, Dia dos Pais, a Melissa deve ter passado algum momento de angústia. Aí eu me lembrei daquele palhaço que perdeu a mãe, mas tinha que fazer o povo do circo rir. Ninguém sabia que ele tinha perdido a mãe, ele tinha que fazer o povo rir. E o servo é mais ou menos isso, num sentido figurado. Não depende dos nossos sentimentos, se eu estou muito feliz ou não, mas tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que ter desprendimento de fazer a obra de Deus. Mesmo nesse momento de angústia, eu preciso aprender a renunciar a mim mesmo. A Bíblia nos fala da renúncia. Não é renunciar apenas coisas. Por exemplo, uma pessoa diabética, hoje, Dia dos Pais, a minha filha fez um pudim, e eu não digo que caí no pudim, mas eu comi 2 pedacinhos. Mas amanhã eu não devo mais comer. Então eu preciso renunciar ao doce para que eu tenha melhor qualidade de vida. Mas tem outras coisas que Deus exige de um que não exige de outro. E às vezes nós estamos deixando brechas na nossa vida. E se você quiser ficar à disposição de Deus, você tem que tapar as brechas. Aí nós vamos ficar à disposição de Deus. E Deus só usa o homem que está em pé. Deus não usa homem caído. E se você não tiver nada, eu tenho repetido aqui várias vezes, se você não tiver nada, não espere que Deus vá te usar. Porque tenho repetido aqui milhares de vezes, tudo que eu tenho veio de Deus. E tudo que eu preciso está na mão dele. Se eu não tenho alguma coisa, e Deus não pode me usar, porque eu não dependi dele, eu não fui buscar nas mãos dele. Então, irmãos, eu quero dizer aqui, que em terceiro lugar, a obediência vem depois do encontro. Fale comigo, a obediência vem depois do encontro. Paulo passou a ter uma obediência rigorosa quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Atos 22, verso 10, parte B. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai aonde? A Damasco. Para onde Paulo estava indo? Para onde Paulo estava indo? Mas pela vontade dele, agora Deus falou, levanta-te e vai a Damasco. Nesse momento, Damasco estava no centro da vontade de Deus. E ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Agora, gravem bem, tudo que Paulo tinha para fazer em Damasco era mal. Não tinha nada de bom, ele ia perseguir, ele ia matar, ele ia esfolar os crentes ali, perseguir o povo de Deus. Mas agora, quando ele tem um encontro, Senhor, você vai a Damasco. Mas agora vai diferente. Irmãos, depois do encontro com Cristo, Paulo não tinha mais nada para fazer a Damasco de si mesmo. Nada.
Ele estava indo para um lugar fazer uma coisa ruim. Ele tem um encontro com Jesus, ele precisava retroceder, voltar. Ele dizia assim, não vou fazer o mal. Não vou perseguir mais, agora eu tive um encontro com Jesus. Mas agora o Senhor diz, o que você vai fazer lá é da minha vontade. Você agora está no centro da minha vontade. Irmãos, Deus não quer você na beira. Se lembra aquela roda em que se faz o vaso? Aquela roda, o fabricante do pote vai pedalando e aquela roda vai girando. Alguém já ouviu falar aqui na força centrífuga? O que é força centrífuga? Se você pegar uma pedrinha, amarrar na ponta de uma linha, começar a girar, ela vai, enquanto estiver presa, ela vai ficar presa ali e vai criar uma circunferência. E a hora que você soltar, não importa o ponto que você vai estar dos 360 graus, aquela pedra vai tomar uma direção. E essa direção, impulsionada pela força centrífuga. Mas se você pegar o vaso, colocar no centro da roda, bem no centro, pode girar a roda com a maior velocidade. O vaso não vai ser lançado pela força centrífuga. Agora, se você colocar o vaso na ponta e começar a girar aquela roda, esse vaso vai ser lançado longe. Sabe o que Deus quer dizer? Qualquer posição que você tiver, não é ideal se não for o centro. O centro da vontade de Deus. Não é mais ou menos. Não é nas beiradas. Não é na ponta, é no centro da vontade de Deus. Nós precisamos nos perguntar, Senhor, eu estou no centro da tua vontade? E é no centro da vontade de Deus que Ele vai usar a tua vida tremendamente. Então Deus espera sempre que nós vamos dar ouvidos à sua voz. Nós temos um binômio chamado obediência e fidelidade. É o binômio do servo. Obedecer e ser fiel, obedecer e ser fiel. E quando eu obedeço, já tenho a qualidade de fiel. E Deus aí vai nos capacitar. Todavia, há tipos de capacitações diferentes. Deus capacita alguns para liderar na sua obra. Tem pessoas que foram ungidos e capacitados para liderar. E Deus capacita outros para receberem liderança. Da mesma forma que eu sou capacitado para liderar, eu devo deixar o Espírito Santo me capacitar para que eu receba liderança. Agora, eu não fui capacitado para liderar e nem permito o Espírito Santo que me capacite para receber liderança, eu vou ser um eterno insubordinado. Tem pessoas que são insubordinadas. Por quê? Não está no centro da vontade de Deus. Ele não foi capacitado para liderar. Imagine que as Forças Armadas, esses dias eu estava ouvindo um general 4 estrelas falando, que as Forças Armadas, elas estão de pé por causa da hierarquia. Hierarquia. A hierarquia fala de obediência. O cabo olha para o sargento assim, sabe que tem que obedecer o sargento. Soldado abre, olha para o cabo, sabe que precisa obedecer o cabo. E vai até o generalato. Aí as forças estão de pé. Mas se não houver essa hierarquia, cada um faz o que quer. O que acontece lá no quartel quando um soldado falta o serviço? Ele vai responder pernoite, vai responder hora do pato, ele vai preso. Por quê? Porque ele está desobedecendo. E com Deus ele é assim, ele capacita alguns para liderar.
Quando você tenta liderar sem receber a capacitação para isso, você vai gerar insubordinação. Porque você não conhece o que é liderança. Sabe por que não conhece o que é liderança? A pessoa que nunca foi liderado, não se permite liderar, jamais vai poder liderar. Quando ele não se permite ser liderado, quem é você para me mandar? Quem é você? Ele jamais vai poder exercer liderança. Então Deus capacita alguns para liderar e outros para ser liderado. Quando eu não sou capacitado, eu não permito que Deus me capacite para receber, irmãos, liderança, eu vou ser insubordinado. Aqueles que não foram capacitados. A autoridade do Espírito, ele está na vida do crente como fruto do Espírito, fidelidade a Deus. Quando eu tomo 1 Timóteo, agora eu posso falar que é primeira, porque carta é feminino. 1 Timóteo, capítulo 1 e verso 12. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Se eu posso fazer aqui, irmãos, uma análise mais rebuscada, eu vou perceber que o Senhor aqui não disse que eu sou fiel. Ele me considerou fiel. E por isso me colocou no ministério. Mas não com isso posso lhes garantir que eu sou fiel. Ele está falando mais da graça na minha vida, mais da misericórdia na minha vida. E a submissão e a obediência aos nossos superiores são princípios de obediência a Deus. Quando você é insubordinado com aqueles que estão sob teu comando, você é totalmente insubordinado a Deus. Sabe por quê? Quando eu tomo Almeida Revista Corrigida, 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, verso 1 e 2. Todos os servos estão debaixo do jugo. Estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus, a doutrina, não sejam blasfemados. Verso 2. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes amados. Isso ensina e exorta. Sabe, Paulo está falando com aqueles crentes que eram escravos, eles tinham senhores. E se ele tivesse um senhor crente, que ele deveria servir da mesma forma. Alguém disse, a Deus eu obedeço, mas o homem não. Irmãos, quem aqui já viu Deus cara a cara? Se você nunca viu Deus cara a cara, e eu lhes digo que eu nunca vi, e eu glorifico a Deus por não ter visto, porque eu não estaria vivo agora aqui. Porque se você tiver um encontro com Deus na toda a sua glória, você vira um monte de carvão. A glória de Deus é tão terrível, tão tremenda, que existe classe de anjos que não suportam ficar, irmãos, a mais ou menos 10 metros de Deus. Ele não suporta. Tem os querubins, os serafins, arcanjos, os anjos comuns. O anjo que serve ao Senhor tão de perto, ele tem 6 asas, com 2 cobre o rosto. Sabe por quê? Ele não suporta a glória de Deus. Então, se você nunca viu a Deus, porque você não vai suportar a glória de Deus, você vai obedecer a quem? A insubordinação é uma coisa terrível.
Eu hoje fiquei com pena do jovem que falou que não concordava com meus pensamentos. Eu fiquei com pena dele, sabe por quê? Eu acho que ele ainda não aprendeu. Quando alivia o ventre, como vai se higienizar? Acho que ele não aprendeu. Na minha casa, eu só uso papel higiênico para limpar óculos. É água e sabão. Eu aprendi isso no quartel. Água e sabão. O servo obediente exibe a presença de Cristo na sua vida. Olha só o Salmo 23. E apenas o verso 4. Salmo 23, apenas o verso de número 4. E eu encerro essa live com esse texto aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande num vale de Baca, num vale tenebroso, num lugar perigoso, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. E agora o que consola? A vara e o cajado. A vara vai me corrigir. E o cajado vai me direcionar. Quando a ovelha escorrega, o pastor vira o cajado, aquela parte curva do cajado pega bem no pescoço e puxa a ovelha. E ela não morre. Para a ovelha, o cajado fala de segurança. Mas para o lobo, fala de morte. Porque o lobo, quando ele entra no arraial, o pastor vira o cajado ao contrário, dá uma cacetada no focinho do lobo, quebra os dentes do lobo e mata o lobo. Ele vira assim, vem, pá, pá. Mas a ovelha, ao olhar aquele cajado, sente segurança. Porque, em primeiro lugar, se ela escorregar, o cajado traz de volta. E se o lobo aparecer, ele morre por causa do cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus exorta aqueles que amam. Deus, se Ele dá uma cajadada, Ele faz isso porque Ele te ama. Ele usa a vara e o cajado porque Ele nos ama. Vamos ficar em pé nesse momento. Pai querido, quero te pedir, Senhor, que Tu acompanhe agora aqueles que estão, Senhor, em casa, através, Senhor, da tela de um computador, de um celular, ou de uma TV Smart. Nós te pedimos agora que Tu os acompanhes agora. Que Tu lhes dês, Senhor, uma semana abençoadora para a glória e louvor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Abra a tua mão, você que está em casa e aqui, e o grande amor de Deus, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor em glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Sabe, irmãos, por que Israel não se integrou como nação? Que vive 700 e tantos anos, viveu no exílio. Então alguns paradigmas têm que ser quebrados na nossa mente, tem que ser destruídos daquilo que a gente pensa assim. Repita agora, o lírio nunca foge. Planta não foge. Planta não foge. E pelo que eu sei, você está plantado.